Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha querida. Começando aqui mais um vídeo do nosso canal Multiplique Seus Talentos. Para você que não me conhece, eu sou a Natália Maciel e esse é um canal onde eu me proponho falar sobre carreira, dou dicas acadêmicas, dicas de empreendedorismo, um pouco dessas áreas para que você possa se desenvolver e multiplicar os seus talentos mais ainda. No vídeo de hoje, conforme a capa, eu trago para vocês algumas dicas. Vocês que estão buscando as primeiras oportunidades profissionais. Esse vídeo aqui, ele é fruto de um workshop de currículo gratuito que eu fiz recentemente e eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês. É um conteúdo super interessante, super importante para você que está buscando as primeiras colocações, tá? A primeira coisa, gente, antes da gente entrar no workshop, né, em si, esse conteúdo gratuito que eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu queria pedir para vocês o like de vocês, a inscrição de vocês aqui no canal. É muito importante, o YouTube entende que vocês estão gostando do canal, estão gostando do conteúdo que tem aqui. E ele vai distribuir esse vídeo para muito mais gente. Então, para mim, isso é muito importante. Eu queria pedir para vocês essa gentileza. Eu tenho tido contato com muita gente, né? Muitos jovens que estão buscando aí a primeira oportunidade profissional. Muitas mães também de jovens que estão nessa situação, adolescentes, que buscam trabalho, né, de primeiro emprego, um trabalho como jovem aprendiz, seja um trabalho de um estágio, né? Seja realmente ali a primeira oportunidade profissional, né, um cargo mais inicial, né, de auxiliar. E tudo isso que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo é fruto desse contato que eu tenho tido, tá? Então, antes da gente começar a falar sobre currículo, eu queria explicar para vocês alguns pilares, né, que vocês precisam desde cedo começar a trabalhar para que vocês tenham mais oportunidades melhores no futuro, tá? O primeiro pilar é o pilar da preparação. Por que eu falo isso, né? Porque desde muito cedo vocês precisam buscar oportunidades de desenvolver os conhecimentos de vocês. Muitos jovens chegam para falar comigo e não entendem que toda a trajetória, até acadêmica, trabalhos na escola, trabalhos na faculdade, projetos de voluntário, aquela participação às vezes que tem na igreja, né, que a pessoa frequenta. Esses vários tipos de atividade, eles podem ser, sim, usados no seu currículo e de forma a te beneficiar quando você for buscar uma primeira oportunidade de trabalho formal, né? Por que eu digo isso, né? Às vezes eu conversando, vejo o currículo, recebo o currículo da pessoa, não tem nada, né? Não tem nenhuma informação e isso a gente vai corrigir, né, no workshop. Mas às vezes a pessoa esquece de colocar que ajuda, né, no som da igreja. A pessoa às vezes esquece de colocar que já ajudou os pais a revender algum produto, que já ajudou na venda, às vezes, comercialização de alimentos. Então, eu tenho tido muito contato com jovens, assim, jovens super especiais, assim, que eu fico encantada com a história de cada um e o quanto cada um já progrediu, já fez na carreira. Só que na hora de colocar isso no papel, esquece ou trata aquilo como uma informação irrelevante. E isso pode ser decisivo para o recrutador te selecionar para a entrevista, né, e te colocar ali à frente de vários outros currículos. Isso também é bem importante, porque com esse conteúdo aqui desse vídeo, né, e esses preparativos que vocês precisam realizar, isso já vai te colocar à frente da maioria dos candidatos, gente. Muitos adolescentes, muitos jovens não fazem o que eu vou falar. E é importantíssimo que vocês tenham esse conhecimento, tá? Desde já. O outro ponto, então, o primeiro ponto foi a busca ativa e o exercício frequente de buscar essas atividades que vão te beneficiar, né? O segundo pilar, né, do que eu vou passar para vocês é a parte acadêmica. O que isso quer dizer? Uma coisa que vocês têm, que a gente, né, que já está aí no trabalho, no mercado de trabalho, né, propriamente dito formal, a gente não tem, é o tempo. Eu sei que vocês estudam muito. Hoje em dia as escolas, as faculdades, elas têm cargas horárias, assim, gigantescas. Mas vocês têm, acreditem em mim, eu também, há um tempo atrás, achava que eu não tinha tempo e hoje eu vejo que eu tinha tempo. Então, assim, prestem bem atenção a respeito disso. Então, assim, do quanto vocês podem
aperfeiçoar os conhecimentos de vocês. E aí, como é que é esse estudo, né? Você está buscando ali, vamos supor que você vai buscar um cargo de jovem aprendiz na área de atendimento. Gente, tem milhares de cursos, né? Centenas de cursos gratuitos na área de atendimento, que você pode ganhar um certificado por fazê-los e você pode colocar essa informação no seu currículo. Então, imagina só, você vai buscar um cargo de jovem aprendiz de atendimento, mas ok, apesar de você não ter uma atividade profissional naquela área, você não tem experiência, mas você já fez, você foi atrás de fazer um curso, você já tem uma noção que o curso já te passou, né, do que é necessário para atender bem um cliente. Então você já chega demonstrando primeiro o seu interesse, a sua vontade de crescer e de aprender, e que você é uma pessoa comprometida com o atendimento ao cliente. Você quer fazer isso de uma forma boa, né? Você quer fazer isso de uma forma excelente. Então, tudo isso através de uma simples informação que você vai colocar no seu currículo. Então, você transmite uma ideia a seu respeito que talvez você esteja ignorando esse fato agora, né? Então, faça um esforço. Terceira dica, gente, talvez seja até a mais importante. É sobre a sua atitude, né? Eu tenho conversado com alguns jovens e tenho até ficado um pouco, de uma certa forma, preocupada. Eu sei que é uma idade um pouco complicada, né? A gente está ali formando a nossa personalidade, a gente ainda está um pouco inseguro a respeito do que a gente pode falar, né? Do que a gente pode fazer, tudo é muito novo, mas depende muito de você, jovem, depende muito da tua postura diante dos desafios, da tua postura diante da vida. E se você quer futuramente, né, ser alguém que vai ter um futuro profissional bom, alguém que vai se desenvolver na carreira, que vai ser relevante, né? Você precisa trabalhar a sua mentalidade, tá? Então, o que é essa mentalidade, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vejo muitos jovens que na hora de conversar, eles não desenvolvem as ideias, sabe? Assim, então, faça esse exercício desde já. Eu sei que a gente tem uma timidez, né? É normal, todo mundo fica tímido em algum momento. Mas procure desenvolver essas questões. Não seja monossilábico ao falar com as pessoas. Também não seja uma pessoa prolixa, né, que vai cansar o outro, né, que está ali te ouvindo. Saiba achar esse meio termo, saiba achar esse equilíbrio. Estude sobre isso, né? Existe aqui o meu canal, mas também existem outros vários canais no YouTube que vão te dar dicas de como se comportar em situações profissionais. Então procure entender, converse com seus pais, ouça os seus pais, ouça familiares, né? Vai falar com professores, com pessoas que de repente podem te ajudar a entender melhor, a te passar mais conteúdo. Se inscreve aqui no canal, né, que é uma fonte também de conteúdo gratuita que você tem para se preparar melhor. Então, vamos trabalhar essa questão da atitude, ter um pouquinho mais de confiança, tentar olhar as coisas com um olhar mais crítico, com um olhar mais, ok, o que eu, né, pensando assim, né, o que eu posso extrair dessa situação, né? Observa alguém no seu meio de relacionamento, de convivência, observa a pessoa que você vê que tem um perfil profissional que é adequado, né? Quem é aquela pessoa? Uma pessoa que, poxa, já trabalha de repente numa empresa há algum tempo, uma pessoa que estuda, que já fez estágio. Converse com essas pessoas e observe, principalmente observe. Uma outra coisa sobre esse mesmo ponto da atitude, que tem muito a ver, é a parte de você saber se colocar, saber falar. E falar, gente, não é só aqui, ó, no verbal, tá? Você fala com o seu corpo, você fala também escrevendo, né? Então, eu de vez em quando converso com alguns adolescentes, alguns jovens, né? E eu recebo respostas do tipo, então você tem aqui um currículo, né? Você trabalhou, né? Você estudou nessa escola. Aí a pessoa vai e me responde SS. Aí assim, gente, a gente sabe que é a forma que vocês têm realmente de se comunicar. Hoje em dia isso é normal. Mas se você está numa situação de trabalho, você está diante de alguém que pode às vezes, te ajudar num sentido profissional, você precisa dosar a forma como você vai falar. Você não pode falar SS, até porque eu, por exemplo, até alguns meses atrás, em que eu comecei a tratar mais, né, com adolescentes, com jovens, eu não sabia o que era SS. Então, assim, às vezes a pessoa pode interpretar mal, né? Imagina você falando, vamos colocar assim, né? Eu, Natália,
vamos supor que eu vá te contratar para minha empresa, aqui para Multiplique, para você conversar com os meus clientes. Aí imagina se uma cliente pergunta alguma coisa para você e você, pelo hábito, responde SS. Sim, senhora. Ok, hoje eu sei isso, mas assim, a pessoa que está do outro lado, ela não tem essa obrigação de entender a sua cabeça, de entender a sua linha de raciocínio, e não é o mercado de trabalho, gente, que vai se adaptar a vocês. São vocês que nesse momento estão entrando no mercado de trabalho e que vão ter que se adaptar a ele. Então, quanto mais você se empenha em ter uma atitude em tudo que você faz, na sua aparência, né, no seu jeito de falar, na questão também da timidez. Enquanto você tiver, quanto mais noção sobre isso, né, quanto mais você conseguir se situar e aproveitar as informações, as dicas que te dão a respeito disso, melhor vai ser para você, tá? Mais longe você vai chegar e mais rápido. Mais você vai se destacar, porque hoje em dia eu vejo que 90% dos jovens com quem eu converso não tem essa desenvoltura. Então, eu não estou falando aqui de uma desenvoltura no sentido de você ser extrovertidérrimo. Eu não estou falando sobre isso. Cada um tem a sua personalidade, seu temperamento, e cada um vai se adequar a determinados tipos de vaga. Só que mesmo tendo um perfil às vezes mais conservador, um perfil um pouco mais tímido, né, você precisa trabalhar para que isso não seja um empecilho na sua carreira, para que isso não te atrapalhe de conseguir uma vaga, né? Então tenha noção, observe, né? Veja pessoas que falam bem à sua volta, né? Cuide também da questão de português, né? Quando você pegar um currículo, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho esse currículo, mas quando você pegar um currículo e que você quiser replicar ele, quiser fazer, observe como as pessoas falam, observe os termos utilizados, são termos mais formais, são termos mais profissionais. Então, não é você pegar a sua linguagem de adolescente, jovem, e colocar isso no seu currículo. Se você quer fazer uma transição para sua carreira profissional iniciar, você precisa também deixar para trás as coisas que você fazia, né, até o momento. Então, a partir de agora, você precisa observar como as coisas são feitas e replicar aquilo que é feito, até que você se sinta seguro o suficiente, segura o suficiente para imprimir o seu jeito de ser, tá? Então, não estou falando para você perder a sua personalidade, né? Poxa, mas eu sou assim, né? Eu gosto de fazer dessa forma. E toda empresa, gente, que contrata um adolescente, que contrata um jovem, ele realmente está querendo que você faça parte, né? Ele está querendo esse frescor, ele está querendo essa vitalidade que vocês trazem. Mas vocês precisam saber dosar, tá? Então, tudo com muita responsabilidade. Ainda sobre isso, aí já entrando também nesse ponto da responsabilidade, tenha responsabilidade com os seus horários, tenha responsabilidade com os seus compromissos, né? Esse papo é meio chato, né? É meio clichê, vocês ouvem isso, provavelmente vocês ouvem isso há muito tempo também, assim como eu ouvi, enfim, e é um cuidado que a gente tem até hoje na vida adulta, mas é importante frisar, porque eu vejo que muitos jovens perdem oportunidades que podem contribuir demais para a carreira deles por essa falta de compromisso, por essa falta de responsabilidade, às vezes com o horário, às vezes com o compromisso, às vezes, de se dedicar a fazer algo, sabe? Então, observe bem as escolhas que você está fazendo. Você quer mais resultado na sua vida profissional, você vai precisar investir mais na sua vida profissional. E isso inclui o seu tempo, né? Isso inclui os seus pensamentos, o teu raciocínio, a tua observação, né? Isso inclui você sair da sua zona de conforto, né? E ir buscar mais informações e buscar mais contato com as pessoas. Aí, gente, para finalizar aqui essa primeira parte, né, da nossa conversa, um recado aqui para os pais, né, de irresponsáveis também, né, por adolescentes, por jovens, né, tenham esse cuidado também. Eu observo às vezes que os pais, eles querem se colocar à frente do jovem, o jovem não está tão interessado assim na carreira dele, né, no desenvolvimento dele, e os pais
com assim, todo carinho, todo amor do mundo, tentam se colocar ali para fazer esse trabalho, né, essa intermediação, né? Mas é importantíssimo que o seu adolescente, né, o seu jovem, ele tenha essa postura e ele entenda que ele precisa correr atrás, tá? Porque empresa nenhuma vai aceitar fazer uma entrevista, fazer um processo seletivo em que ela não esteja tratando diretamente com o jovem, diretamente com o adolescente que está ali. Então, por mais que isso doa um pouco no início e que seja desafiador para esse adolescente, para esse jovem no início, é importante que ele esteja sozinho, para que ele sinta essa atmosfera, né? Ele sinta um pouco dessa pressão que realmente existe quando a gente vai fazer um processo seletivo, quando a gente está pleiteando alguma vaga de emprego, tá? Então, a minha dica para vocês pais façam a inscrição dos seus jovens e adolescentes, junto com eles, é claro, respeitando aquilo que eles querem dentro do que é possível também. Enfim, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do jovem, do adolescente com quem lida, mas sempre no sentido deles exercitarem, né? O que isso significa? Ele não precisa fazer um processo seletivo logo de cara para uma baita empresa, né? Vamos aos poucos, né? Faz uma seleção para uma empresa do bairro, ajuda ele ali do lado a formular um currículo para uma empresa menor, né? Ele vai lá numa entrevista, ok. Eu como recrutadora, né, não vejo problema nenhum de um pai, uma mãe levar um adolescente até a empresa, até porque hoje em dia está tudo muito perigoso. Eu entendo isso. Agora, entrar com ele na empresa, isso já não é legal, né? Isso já, pelo menos ao meu ver, como recrutadora, isso não é legal, né? Porque no dia a dia, não é você que eu vou colocar ali para trabalhar para mim, né? Não é você que vai ter que ter o traquejo social para pedir licença, para dizer obrigado, né? Para perguntar uma informação, para tirar uma dúvida. O seu adolescente, o jovem que está com você, ele vai ter que vencer esses obstáculos, né? Como todos nós vencemos, né, algum dia na vida. E aí, quanto antes você estiver colocando ele para enfrentar esses pequenos desafios, né, sem muita pressão, mas ele está ali aprendendo, né, a se colocar